Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Uma Introdução ao Teatro Norte-Americano do Século XX. Aula 6. O Federal Theatre Project e destaques da dramaturgia na década de 30. Parte 1, de autoria de Maria Silvia Betti. Maria Silvia leciona na USP, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas desde 1997. Fez sua graduação, mestrado e doutorado em literatura na Universidade de São Paulo. Seguiu seus estudos com pós-doutorado, primeiro na Unicamp e em seguida na Universidade de Nova York. Maria Silvia Betti é autora de vários livros sobre o tema. Nós vamos falar no nosso bloco, que estamos iniciando agora, sobre algumas das principais experiências do Federal Theatre Project e sobre os desafios que o Federal Theatre Project precisou enfrentar e que vieram a desencadear depois o seu encerramento. O Federal Theatre Project foi, como nós vimos no nosso bloco anterior, uma experiência de transformação do teatro num aspecto central da cultura americana, da vida americana. Muito injustamente, a crítica durante grande parte do tempo, tanto em períodos passados, mesmo atualmente, costuma dizer que o Federal Theatre Project não era provido de aspirações artísticas. Costuma dizer que o Federal Theatre Project era uma forma de realização teatral, vamos dizer assim, antípoda do teatro praticado nos Little Theaters, naqueles teatrinhos experimentais, ousados e imbuídos de um desejo de experimentação artística, dramatúrgica e cênica. Na verdade, essas afirmações são altamente ideológicas no sentido de que elas privam o olhar do pesquisador e do leitor sobre aspectos em que o Federal Theatre Project avançava expressivamente em relação ao teatro da Broadway, avançava expressivamente assim como os Little Theaters na década de 20, e avançava também no sentido político na medida em que ele tem raízes densamente fincadas no panorama da cultura de esquerda, nos movimentos de esquerda e no processo de sindicalização durante a década de 30, esse período complexo em que os Estados Unidos se vê na situação de se reerguer após o famoso golpe, a famosa crise de 1929, em que o país vai à bancarrota com o crack da Bolsa de Nova York. O grande poder do Federal Theatre Project foi, sem dúvida alguma, o de engajar as plateias em torno de questões sociais, na representação dramatúrgica e cênica de questões sociais. E o Federal Theatre Project fez isso com um poder muito maior do que o da Broadway. Uma das iniciativas mais bem-sucedidas do Federal Theatre Project foi a de promover ingressos que tinham custos quase que simbólicos. Os ingressos dos espetáculos ligados ao Federal Theatre Project custavam na faixa de 10 centavos a $1. Também outra característica é que os espetáculos passaram a prescindir daquela estrutura cênica, daquela infraestrutura do edifício teatral que era característica da Broadway. Qualquer espaço, qualquer galpão de sindicato, qualquer sala de reuniões de uma fábrica ou de uma entidade sindical podia abrigar e apresentar espetáculos teatrais do Federal Theatre Project. As linguagens cênicas e dramatúrgicas trabalhadas permitiam que isso fosse feito.
Outra realização notável do Federal Theatre Project foi o fato de ele ter proporcionado emprego a mais de 30 milhões de pessoas. Nós temos que lembrar que quando nós falamos em teatro no contexto dos Estados Unidos, nós estamos falando de algo que tinha, sem dúvida alguma, uma enorme importância também no mundo do trabalho. E era algo que realmente envolvia setores imensos da sociedade e capitais consideráveis. Esses 30 milhões de pessoas eram pessoas que iam do circo ao vaudeville e passavam pelo teatro de bonecos e pelo famoso living newspaper, pelos espetáculos de jornal vivo, dos quais nós falamos no nosso último bloco. O Federal Theatre Project teve inúmeras produções muito marcantes, mas para que nós falemos de algumas dessas produções, nós vamos fazer uma ligação com um nome absolutamente imprescindível quando falamos do Federal Theatre Project, que é o nome do diretor, dramaturgo, ator e diretor teatral Orson Welles, que nasceu em 1915 e faleceu em 1985. O Orson Welles passou a infância e a adolescência. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.